Essa é a nossa primeira aula de derivada do curso de Licenciatura em Matemática em EAD da UFPE. Então, pessoal, vamos começar dando, como sempre, né, motivando o nosso problema e depois dando uma definição formal, tá? Por exemplo, pega uma equação, né, horário do movimento de uma partícula sobre uma reta, tá? Se movimenta, imagina que essa função f de t descreve a posição do partícula em cada momento t, tá? Ela se movimenta de alguma forma. Esse t é real. A gente sabe que a velocidade média de uma partícula é a função aplicada no tempo final menos a inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, a distância percorrida dividido pelo tempo percorrido. E a gente sabe que a velocidade instantânea é quando a gente toma esse limite desse quociente anterior quando t tende a ter zero. Tá? Então, o que é que a gente tem? Né? O que a gente tem intuitivamente é o seguinte, que para cada ponto t, eu vou ter uma reta, t de t, que vai passar tanto por esse ponto, t0 como f de t0, como pelo ponto t, f de t. Isso é a reta t de t, que está aqui. Tá? Essa retinha. Ora, essa reta tem um coeficiente angular, tá? Que pode ser descrito facilmente por essa equação. Tá? Essa equação que está aqui para vocês na cor azul. Tá? Cor azul. Certo? E observa que o coeficiente angular dessa reta é exatamente, tá, a velocidade média. Tá? Então, como eu falei, o coeficiente angular da reta t de t, que a gente quer estudar, né, é exatamente a velocidade média da partícula entre o tempo final e inicial. Ok? Mas o que é que acontece, né, se t se aproximar de t0? Né? Se a gente fizer esse tempo tão próximo quanto a gente queira de t0. Então, observa que se t se aproxima de t0, né, esse t aqui se aproxima de t0, essa reta vai se aproximar de t. Essa reta vai vir para t. Tá? Ou seja, quando t tende a t0, o coeficiente angular, m de t, tá, da reta t de t, tende ao coeficiente angular dessa reta t. Facilmente, né? Estou tomando um limite, t tende a t0, então a reta t de t tende a t. Então aqui eu tenho um coeficiente m de t que vai tender ao coeficiente m, que é dessa reta t. Tá? E isso é o que está escrito exatamente aqui embaixo. Tá? Ora, então vamos usar esse limite agora e vou fazer a seguinte mudança de variável. Vou chamar t igual a t0 mais h. Isso aqui diz que é equivalente a t tender a t0 se h for zero. Ora, como eu disse, faz a mudança, então t tende a t0 se h for zero. Somente se h for zero. Com essa mudança, observa o seguinte. Observa que com essa mudança eu sei que o limite de h tendendo a zero dá f de t0 mais h menos f de t0 sobre h é exatamente a v de t0. E isso, pessoal, é exatamente a derivada. Quando? Quando esse limite existe. Quando esse limite existe, ou seja, é diferente de mais ou menos infinito, então existe a derivada de f' no p. Tá? Então, nesse caso, quem é a derivada de f' no p? A derivada de f' no p f' em p é exatamente essa relação. Tá? Ou seja, é o limite de x tendendo a p da f de x menos f de p, x menos p, ou, equivalentemente, o limite de h tendendo a zero de quem? De f de p mais h menos f de p sobre h. É exatamente o que está escrito aqui. Quando isso acontece, pessoal, eu digo que a f é derivável no ponto P. Tá? Quando isso acontece, eu digo que a f é derivável no ponto P. Quando ela admite a derivada em todo subconjunto do domínio, então ela é derivável em todo subconjunto do domínio. E quando ela admite derivada em todo ponto do domínio, ela é derivável. Tá? Um exemplo simples, ó, f de x ao quadrado, ou melhor, 2x ao quadrado. Quem é a f de zero, por definição? É o limite de h tendendo a zero, de f de h menos f de zero sobre h. Precisamente por quê? Porque aqui é h mais zero, né? Então, eu escrevo só o h. O f de zero é zero,
O f de h é h ao quadrado, 2h ao quadrado. Simplificando, isso dá exatamente zero. De forma similar, né? De forma similar, observe que eu posso também encontrar, né? O limite, o f' de 2, né? O f' de 2 é quem? O f' de 2 é o limite de h tendendo a zero de f de 2 mais h. Menos f de 2 sobre h. O f de 2, obviamente, é 8. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. E agora basta eu abrir aqui meu produto e observar que isso é exatamente 8. Tá? Para vocês fica um f' de 4, de p. Tá? F' de p é 4p. Tá bom? Então, observa que essa definição é boa também para a gente mostrar que a função não é derivável. Por quê? Se eu mostro que o limite de uma função não existe, então significa que a função a priori não tem derivada. Então, basta o quê? Como é que eu quero mostrar que f de x, modo de x, não é derivável no zero? O que é que eu preciso? Eu preciso simplesmente mostrar que a derivada de f' no zero não existe. Ora, mas basta perceber que a derivada de f' de zero, quando h tende a zero pela esquerda e h tende a zero pela direita, é 1 e menos 1, respectivamente. Logo, esse limite não existe. Tá? Então, como a gente viu no comecinho da aula, a gente pode, de fato, né? Representar, interpretar a derivada, né? Como a inclinação da reta tangente ao gráfico. Então, a reta tangente e a reta normal, a gente pode definir formalmente isso. Então, a reta tangente a uma curva é dada exatamente pelo coeficiente, né? F' de p é y menos f de p sobre x menos p, tá? E a reta normal à curva, né? A reta normal à curva, ou seja, define-se uma reta normal a uma curva y como uma reta que é perpendicular a essa reta tangente, tá? Essa reta tangente. Observe se a derivada não for zero, ou seja, for diferente de zero, então o coeficiente da reta normal, o coeficiente angular da reta normal é menos 1 sobre f' de p. E sua equação é dada da seguinte maneira: 1 menos f de p igual a menos 1 sobre f' de p, x menos p. Ok? Isso aí a gente pode ver em alguns exemplos simples, tá? Por exemplo, seja f de x igual a 2x ao quadrado menos 3, determinar a equação da reta tangente ao gráfico que passa nos pontos 0 e f de 0, tá? E 2 e f de 2. Observe que não é difícil perceber que o f de linha de 2 é 8, né? A gente já sabe, obviamente a gente pode calcular isso de forma mais simples, né? 2 ao quadrado, 4x, a derivada, quando eu substituir 2 dá 8. Ora, então a reta é simples, né? Eu quero a reta que passa, a reta tangente, né? A reta tangente, observa que a reta tangente é y menos f de p igual a f' de p, x menos p. Essa é a reta tangente. Basta usar essa fórmula, tá? Então, y menos a f de 2. A f de 2 é quem? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Tá aqui, 5. Que multiplica 8, porque 8 é a derivada, f' de p, x menos 2. Então, essa daqui é a reta tangente. E quem é a reta normal? Reta normal é só a gente pegar o inverso da f', tá? Com o sinal negativo. Perfeito? Um outro exemplo simples, a reta tangente ao gráfico f de x, 2x ao quadrado menos 3 e paralela a essa reta, tá? Também não é difícil ver que a condição de paralelismo deve ter a derivada no ponto P ser 2, tá ok? Ou, quem é f' de P é 4P igual a 2, ou seja, P igual a 1 meio. Então, a equação é simplesmente a gente jogar na nossa fórmula, tá ok? Uma outra interpretação, né, além dessa de a gente encontrar retas tangentes e normais, quando a gente estuda derivada, é taxa de variação, tá? Taxa de variação, tá ok? Então, a gente pode facilmente trabalhar vendo o que acontece com a taxa de variação, tá? Ou seja,
Considere o problema da partícula inicial. Lembra que a velocidade instantânea é o limite, né? É o limite onde delta de t é a taxa de variação do tempo, ok? Então a gente consegue calcular a velocidade instantânea e de maneira análoga a gente consegue calcular a aceleração média, tá? Aceleração média, que nada mais é do que a derivada da função v, que seria a segunda derivada da função f, tá? Seria a segunda derivada da função f. Obviamente, se eu derivar isso aqui, eu derivo isso aqui, ok? É um exercício simples, não vou adentrar muito nesse ponto, né? A minha ideia aqui inicial é apresentar a ideia de derivada, mas seria calcular a velocidade da partícula e a aceleração de uma partícula, dada, obviamente, dada a posição, né? Por exemplo, x igual a t ao quadrado, t positivo, né? Que é a velocidade? Velocidade é o limite, né? Quando h tende a zero, dá f de t mais h menos f de t sobre h, facilmente 2t, porque basta substituir na equação, t mais h, f de t e fazer dividir aqui, somar, né? Isso daqui vai dar t ao quadrado mais 2th mais h ao quadrado, menos t ao quadrado, simplifica, sobra 2t. E a mesma coisa a aceleração, ou seja, derivar a função v de t. Derivar a função v de t. E observa que aqui é uma diferença, tá, pessoal? Ó, a aceleração, tá, é o limite em função da v de t, tá? E não mais da f, tá ok? Então, é derivar agora essa nova função v, tá ok? Nova função v, tá bom? Então, isso nos ajuda, de certa forma, né, a perceber o que é que ocorre, né, nesse caso simples de variação, tá? De variação, taxa de variação, tá ok? Agora, tudo bem. E se a gente tiver a derivada como uma função, né? A derivada como uma função. O que é que acontece? Né? O que é que acontece com uma derivada como uma função? Né? O que é que eu quero dizer com isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um número aqui, né? Derivada como função. Vamos pegar a derivada de uma função em um número fixo, p. Se a gente substitui p, tá, por uma variável x, o que a gente tem? A gente tem um limite, de vez de f de p, f' de p, a gente tem f' de x. Usaremos a definição, tá, pessoal? Usaremos a definição. Então, dado o número x, para qual valor esse limite existe, tá? É essa a ideia. O que é que eu quero? Eu quero exatamente determinar o domínio da derivada, tá? Domínio de f', já que eu estou vendo isso como uma função, tá? Então, a gente tem o que a gente conhece aí formalmente como a derivada da função f, tá? O domínio da função f' é o conjunto dos pontos onde existe o limite. Por exemplo, vamos calcular a derivada de raiz de x menos 1, tá? Eu quero determinar f', ou seja, o domínio da minha função. Ora, calculando, né, esse limite, é simples. Observa que é o seguinte, por definição, quem é f' de x? Vou trocar o x pelo p na minha definição anterior. É o limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, que é o limite de h tendendo a zero da função. Vamos aplicar a função, né? Raiz de x mais h menos 1 menos f de x, que é raiz de x menos 1. Isso tudo sobre h. Tá? Isso tudo sobre h. Observa que eu consigo fatorar essa identidade de uma maneira esperta, que é dividir e multiplicar o denominador e o numerador pela mesma parcela, só que o seu conjugado. Tá aqui. X mais h menos 1 mais x menos 1. Raiz de x menos 1. Tá? Então, multiplicando, a primeira fica x mais h menos 1 menos x menos 1. Então, vai ficar menos x mais 1. Onde eu vou simplificar esse elemento com esse com esse.
tá? Perfeito. Me sobrando H, só que H eu simplifico com H, né? Então tudo se simplifica, então isso aqui dá 1, essa primeira identidade, 1. E multiplicado pela outra. Ora, mas quando H tende a 0, o que é que eu tenho? Isso daqui é 0. Me sobra simplesmente 2 vezes raiz x menos 1 no numerador. Então, quem é f' de x é exatamente 1 sobre 2 raiz x menos 1. Tá ok? Isso daqui, pessoal, que vocês já aprenderam durante no início do curso, né? No início da aula de hoje, desculpa, só que é aplicado num ponto. O que é que a gente fez? Aplica num ponto. Aqui não, eu quero encontrar exatamente o domínio da minha função derivada. E aí existem inúmeras notações, tá? Que estão aí embaixo, que vocês podem tê-lo como parâmetro para denotar a derivada de y ou da f em relação a uma variável. No caso aqui é a variável x, tá ok? No caso aqui é a variável x, tá? Perfeito. Vamos agora para um resultado interessante, tá? Um resultado interessante, que é o seguinte. Primeira coisa, né? O símbolo, é importante mencionar, né? Que esse símbolo aqui, não estou dizendo que isso é um quociente, tá? Isso é uma notação. Então, o que é que essa notação diz? É exatamente a minha notação de derivada, tá? Minha notação de derivada. Não confundam isso. Um resultado muito importante é o seguinte: será que eu consigo relacionar continuidade e diferenciabilidade? E a resposta é sim. Tá? A resposta é sim. E a gente pode ver exatamente nesse resultado aqui abaixo, tá? Que diz o seguinte: se eu tenho uma função diferenciável num ponto do domínio, então ela é contínua nesse ponto, tá? Ou seja, o que é que eu quero mostrar? O que é que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que esse limite aqui é verificado, ou seja, o limite mais escuro, o limite de f de x, x tendendo a p, é exatamente f de p. Ou ainda, que essa diferença é zero. Ora, mas essa diferença eu sei escrevê-la de uma maneira esperta. Eu sei que isso daqui vale 1. Porque isso é x menos p sobre x menos p. Isso é 1. Então, basta eu escrever exatamente 1 como sendo essa igualdade. Tá? Como sendo essa igualdade. Com isso em mãos, eu consigo agora calcular o limite. O limite da função f de p da constante é a própria constante. Então, eu deixo ele fora. Então, nos resta o quê? Nos resta limite de f de x, x tende a p menos f de p. Eu sei quem é esse elemento. Está aqui, substituo. E tomo o limite. Uso propriedades do limite, esse limite multiplicado por esse segundo. Ora, isso daqui vai a zero, quando x tende a p. Logo, limite de f de x menos p é zero. De fato, o limite de f de x, quando x tende a p, é o f de p. Tá ok? Contudo, a função ser contínua no ponto não significa, ou seja, se f é contínua, não significa que a função é diferenciável. Por exemplo, a que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, f de x igual ao módulo do x. Ela é contínua no zero, mas não é diferenciável no zero. Tá ok? Então, isso é importante, né? Tem outro exemplozinho mais simples aí, ó, f de x igual a x ao quadrado, se x é menor ou igual que 1, e 2x é maior que 1. Pergunta se é diferenciável. Vamos encontrar os limites laterais, quando x tende a 1 pela esquerda e 1 pela direita. A gente observa que eles são distintos. Logo, ela não é contínua em x igual a 1. Portanto, ela não é diferenciável. Ok? Então, é exatamente o que a gente tem se f é uma função diferenciável, então f é contínuo. Se f não é contínuo, então f não é diferenciável. Ok? Perfeito, pessoal. Próximo slide, o que a gente tem aqui é as fórmulas de derivação, que a gente aprende aí nos cursos de cálculo. Eu coloquei uma série de tabelas, as mais que a gente utiliza mais, tá ok? E vamos demonstrar uma, tá? Precisamente eu vou demonstrar
o item B, tá? Para vocês verem, somente, tá? E aí fica de exercício a prova dos outros elementos, das outras fórmulas. Por exemplo, quem é a derivada de f de x quando f de x igual a x elevado a n? A derivada em relação a x dessa função. A gente sabe que é exatamente f de x igual a x elevado a n. Derivada disso, isso aqui é nx, n menos 1. Mas e pela definição? Ora, vamos mostrar, né? Então a gente tem que calcular o limite de y tendendo a x de quem? Y de n menos x sobre xn dividido por y menos x. Só que a gente tem uma boa relação entre y, n e xn. Pode fatorar isso dessa forma. Está em azul. A gente pode fatorar isso dessa forma. Ora, fatorando isso dessa forma, né, pessoal, que está aqui, ó. O que é que eu tenho? Eu sei que esse quociente eu posso simplificar, ó. Tá vendo? Ora, mas quando y agora tender a x, isso daqui, se vocês perceberem, é exatamente o quê? A enésima parcela, ou seja, n vezes xn menos 1. Xn menos 1. Tá ok? Bem simples e didático, tá? Porque sempre eu vou, ó, perder um elemento e somo tudo n vezes, tá? Bem, pessoal, isso é a primeira aula de derivadas. A gente tem mais 2 ou 3 aulinhas que eu vou disponibilizar no YouTube. Muito obrigado.